Agora a gente vai visitar aqui em Bastogne, na Bélgica, onde aconteceu a famosa Batalha das Ardenas, os americanos resistindo ao avanço alemão durante a última ofensiva de Hitler, no final de 1944 e comecinho de 1945, um dos invernos mais rigorosos daquela época. Nós vamos visitar agora o Bastogne Barracks. Aqui, hoje, um quartel militar belga, mas foi, durante a Segunda Guerra Mundial, a sede da 101ª Divisão Aerotransportada Americana, era o quartel-general. Foi nesse quartel que o general McAuliffe, comandante das tropas americanas aqui na região, respondeu ao ultimato alemão exigindo a redenção das forças americanas, né, exigindo que eles depusessem as armas, entregassem e a partir daí os alemães os poupariam. Quando essa oferta chegou para o general McAuliffe exigindo a rendição, eu falei errado, rendição americana, o general então disse nuts, ou seja, necas. Com a sua palavra ele resumiu o espírito americano. Hoje o quartel é possível de ser visitado, uma parte dele apenas, mas uma parte legal onde tem os blindados. Vamos lá conferir. Já na entrada do Bastogne Barracks, uma arma típica do final da Segunda Guerra Mundial é o Long Tom, o M2 Long Tom Gun, um canhão de 155mm americano, que à época foi também importante na proteção da infantaria americana, pois os seus disparos de longo alcance e de alta potência machucou severamente os alemães que tentavam passar por essa parte aqui da Bélgica. Vamos lá então ver as outras peças aqui do museu. No pátio, alguns veículos a serem restaurados. Aqui é um centro de restauração também. Alguns veículos também embarcados para restauro. Como eu disse, essa é uma área militar do exército belga, ou seja, um quartel ainda na ativa. Mais carros aqui aguardando o restauro. São carros históricos, com certeza serão restaurados para algum museu, se não for para o próprio Bastogne Barracks. O monumento aos soldados belgas mortos nas guerras de 14 a 18 e 40 a 45. Aqui é um Howitzer de 8 polegadas. Mais alguns veículos aqui no centro de restauração. Um M3A1 Scout Car, veículo de transporte, e ali abaixo um Sherman e, se não me engano, um Patton. Especialistas me ajudem. Lá deve ser... Mais alguns veículos aqui, mais um Sherman ali, alguns veículos de transporte. Aqui um Flak alemão de 3,7 milímetros da guerra, da época da Segunda Guerra. Um caminhão de transporte americano, um Bedford. Aqui mais um aguardando o restauro, este é um Comet, belo tanque Comet, inglês. Aqui um meia lagarta, M3, veículo de transporte blindado. Mais um Sherman, e é imponente o Sherman, né? Esse é um Sherman Firefly, com o seu canhão mais longo, de 75mm. Muito bacana. Esse também aguardando restauro. Na entrada aqui do pavilhão de exibição de veículos da Segunda Guerra Mundial, nós somos recebidos por um Panzer IV, que também está aguardando restauro. Um belo tanque Panzer IV. O tanque mais fabricado pela Alemanha e mais usado, né? Esse tanque combateu em todas as frentes de batalha, da África a Stalingrado. Esse foi o tanque principal dos alemães. Panzer IV. Inside the tank.
Local de exibição. Hello? Bonjour. Uau! De cara, um ISU-152 soviético, produzido entre 1943 e 1959, com um canhão de 152 milímetros. Esse um canhão, um tanque icônico soviético. Olha a blindagem desse monstro. Você viu o buzeirão russo lá? Viu o buzeiro. Este é o ISU desfilando, ou penetrando as cidades conquistadas. A decoração também aqui é bem interessante. Os cartazes. Aqui o incentivo ao trabalho na Alemanha, né? Durante a Segunda Guerra, para as populações. Outro tanque russo, o Joseph Stalin III, IS-3, produzido em 1945. Interessante, foram um total de apenas 350 tanques desses produzidos com uma arma de 122 milímetros no seu canhão principal. Uau! Os russos sempre totalmente apaixonados por grandes tanques de guerra. Joseph Stalin, IS-3. Também um monstro blindado. Mas a gente consegue enxergar aqui dentro. Os tanques estão um ao lado do outro. E olha, esse já tem a parte superior do tanque arredondada, bem arredondada. Uma característica que viria depois no T-60, por exemplo, para ficar totalmente redondo. IS-3, um monstro soviético. Esse tanque foi utilizado também, após a Segunda Guerra Mundial, nas guerras posteriores, inclusive apoiando a Líbia e a Síria na guerra do Yom Kippur. Agora o M47 Patton, tanque médio americano, com canhão de 90 milímetros. Um tanque menor se comparado aqui com o IS-3, que era um gigante. Olha a diferença do Patton M47 para o IS-3. O M47 Patton. São muitos tanques aqui no Bastogne Barracks. Olhem para vocês verem. Vou tentar mostrar o máximo para vocês, tá? Como, por exemplo, esse tanque que eu não estou conseguindo identificar. É um Jüterbog. Não esse. É um Sturmgeschütz F8, um tanque leve de reconhecimento, um veículo, né? Um tanque não tem lagartas. Sistema de tração de rodas alemão do início da guerra. Aqui um Jagdpanzer, um caçador de tanques. Um veículo que os alemães adoravam usar e era mortalmente efetivo. Esse é o Jagdpanzer 38. Com um canhão de 75 milímetros.
E a característica torreta sem torreta e com o canhão um pouco para a direita. Aqui um morteiro alemão de 8 centímetros. Aqui um flak antiaéreo alemão de 20 milímetros. Era bem característica alemã, né? O artilheiro ficava sentado. Flak usado em todas as frentes. Um antitanque alemão, 45, que também foi usado pelos soviéticos. Melhor não é esse, é aquele que está ali atrás, pessoal, desculpa. Esse é o antitanque alemão, 45, modelo 1937. O modelo foi copiado pelos soviéticos, que também usavam. Agora aqui nós temos o canhão de 10 centímetros, 10.5, o FH 1840, alemão. Aqui mais um flak alemão. Uma arma antiaérea muito efetiva, lá atrás também mais uma. Um Ford do Canadá, característico à frente dos veículos britânicos. Aqui um Howitzer de 155 milímetros, um obuseiro americano de 155 milímetros. E agora a gente entra na área de pequenos instrumentos de telemetria, observação noturna, também munição de 155 milímetros e aqui os carros. Um GMC americano. Bem em frente a ele nós temos um SDKFZ 7/2 alemão. Um monstro de caminhão com lagartas que transportava tropas ou poderia ir com um canhão montado e rebocava a munição. Enfim, essa era uma arma. Esse, no caso, está com uma antiaérea instalada. Um flak de 37 milímetros montado no caminhão. Aqui um Panzerfaust, arma de tanque pessoal, e um Panzerschreck, uma bazuca alemã. Voltando aqui para o lado de cá, nós temos um M16 MGC-MC com uma bateria de metralhadoras quádruplas. Um outro caminhão GMC americano, padrão, muito usado. Ali um Scout Car, que eu mostrei um lá fora. Scout Car. E aqui o veículo anfíbio, usado desde o dia D. É um GMC CCKW 353W. Esse veículo podia entrar no mar. Lá na Normandia, na Praia de Romance, tivemos a oportunidade de ver um em ação, inclusive. Um veículo anfíbio. Caminhão anfíbio. Ele poderia ter uma capacidade de carga até respeitável. Aqui o Dodge. O Dodge, belo carro, caminhão simples, muito útil. Ele foi usado até na Rússia. Aqui um M1A1, já um caminhão mais pesado. E aqui mais um caminhão GMC, as peças de apoio. Aqui um tanque Cromwell disfarçado. Esse é o famoso tanque Cromwell. Está o tanque Cromwell.
Aqui um Pioneer. É impressionante a quantidade de veículos. Aqui um Matador, um carro armado, blindado e armado de transporte também. Aqui um T-17E1 Staghound, veículo de transporte sob rodas. Outro carro armado sobre rodas. É o chamado Dingo esse. Já foi mais usado na Segunda Guerra. Melhor, este é o Dingo, perdão. Este é o Dingo. Os ingleses adoravam esses mini carros blindados. Vamos ver mais por aqui, alguns Shermans. Vários Shermans, cada um com uma configuração. Estacionados aqui nesse display. E do lado um Jeep. E tem um outro veículo de transporte aqui, o Bren Carrier. Bren Carrier. Esse também que os britânicos adoravam. Todos esses veículos estão expostos aqui no Bastogne Barracks. Eu quero voltar aqui para mostrar um canhão antitanque alemão com a guarnição de 3 soldados. É o 3.7, é o PaK-36, famoso canhão antitanque. Aqui reprodução de alguns cartazes famosos durante a guerra, como esse entre o martelo e a bigorna, é como estava a Alemanha, final da guerra. Aqui um ZIS-3, um antitanque soviético. Ali mais alguns cartazes, como do massacre de Katyn. E é legal a forma como eles colocaram toda a comunicação visual aqui. Aqui um Dragon Wagon, um grande transporte pesado britânico. Esse Dragon era realmente muito grande. Aqui um Sexton MK2. Um veículo armado de transporte com a base do Sherman. Mais um Sherman, um Firefly, serve pelo tamanho do canhão, mais comprido. Aqui um Wiesel. Esse veículo foi fundamental na chamada Batalha Esquecida, que eram os campos inundados da Holanda, quando da tomada de Antuérpia, depois foi necessário invadir e tomar dos alemães uma região ao lado de uma ilha no rio Escalda, que fechava o porto de Antuérpia. E aí, os alemães inundaram o terreno e veículos como o Wiesel foram essenciais para a conquista da ilha de Walcheren. E aí a consolidação do domínio em Antuérpia. Aqui um ponto de artilharia, de apoio à artilharia. Aqui uma instalação de metralhadoras antiaéreas, a Quad Gun. Aqui um Stuart, vamos dar uma olhada, que eu gosto muito desse tanque. M5A1 Stuart. E aqui um M24 Chaffee.
um tanque que foi lançado no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, entrou em ação no final de 44, mas já começou a fazer a diferença. Um veículo britânico, Morris Commercial, veículo de transporte com a frente quadrada, característica que os britânicos adoram. Ali um sistema de refletores para combate contra os aviões. Aqui um canhão Bofors antiaéreo, Bofors 40 mm, um Humber MK2 Scout Car, não precisa nem dizer que é britânico, né? Os britânicos, seus carros pequenos. Mais alguns veículos britânicos. Que era, na verdade, chamada infantaria de acompanhamento. Um Bedford. Aqui o tanque Valentine, que foi um fiasco na guerra no deserto. Tanque britânico. E aqui já o Matilda, que também não foi tão bem assim na guerra do deserto. Esses dois, o Valentine e o Matilda, não saíram bem frente os tanques de Rommel. Mas é um belo exemplar, o Matilda. Aqui é um canhão antiaéreo. Um Flak 88. Alemão. Que os russos capturavam e usavam também. Aqui é uma cozinha de campanha. Exatamente isso. Você puxa lá o... Segundo o coronel Durlano, mudou muito de ontem para hoje no exército brasileiro. Aqui um carro de comunicação alemão. Aquele em cima não é REC para colocar peso não, viu, pessoal? Aquele é radar, antena de transmissão. Então é um Funkenwagen, um carro de comunicação. E para não dar interferência, ele era feito de madeira. A única parte metálica são as antenas em cima. Aqui um Renault, pequeno carro de transporte, lembrando os britânicos, mas esse é francês. O interessante é que ele traz um reboque atrás, também blindado, e também com lagartas. Outro Renault de transporte, esse o que foi utilizado pelos alemães posteriormente. Ele está com as cores alemãs. E ali um Humber. Aqui é um sinal muito interessante com as distâncias. E esse foi o nosso tour aqui pelo Bastogne Barracks, mais uma arma antitanque alemã. O Bastogne Barracks tem essa aparência, né? Muita coisa junta, muita informação, então você tem que caminhar com calma, observar os detalhes, porque são tantas peças, grandes, pequenas, detalhes, propaganda, mas tudo junto dá uma sensação assim de você varrer rapidamente, em termos de tecnologia, a luta terrestre na Segunda Guerra Mundial. Muito interessante. E isso aqui, esse sinal que está aqui no Bastogne Barracks, me lembra de te falar o seguinte: você pode marchar conosco desde Omaha Beach, passando por Londres, Paris, Bruxelas, enfim, temos vários roteiros
que levam você aos campos de batalha. Esse, por exemplo, que a gente está fazendo, começa lá na Normandia, passa por Ypres, pelos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, Passchendaele. Depois nós estamos em Bastogne, de Bastogne vamos a Verdun, Verdun a linha Maginot e terminamos depois em Paris. Enfim, esse é um dos roteiros. Se você tem interesse de fazer conosco, entre em contato o mais rápido possível. Temos um grupo já para 2023 e você precisa garantir o seu lugar, tá bom? Entre em contato no nosso WhatsApp, 359-8804-9918. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aqui do Bastogne Barracks e eu volto logo com mais vídeos aqui de Bastogne.